Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós e misericórdia, né? E graça para todos nós nesse dia, que é o 25 de julho de 2022. Estamos aqui, né, irmãos, em oração, em vigilância, em meditação, né? Em cânticos espirituais. E graças a Deus por isso, né? Vamos dar graça por tudo que nós temos recebido do nosso Deus, né? Deus de Israel, Deus de Abraão, né? O Deus Todo-Poderoso. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né, irmãos? São tantos, né? Muitos livramentos Ele nos tem dado. Por isso estamos ainda vivos, né? Louvando o seu nome, né? Obedecendo ao seu mandamento, para a honra e glória do seu santo nome, né? Honrando a sua igreja, honrando o seu Filho Jesus Cristo, sacrifício que ele fez lá no madeiro, derramando ali o seu sangue precioso, né? Para a redenção, né? da criação, né? Para a remissão dos pecados, das transgressões, das iniquidades, das abominações, né? Que ele carregou nos seus ombros, para exatamente, né? Enterrá-las, né? No esquecimento de Deus. E amém, né? Então, irmãos, vamos aí, né? Continuar com o nosso pequeno vídeo diário, né? Estamos aí em continuidade, falando aí da história, né? Da história da igreja verdadeira, da igreja falsa, né? Está aí no nosso meio. Então nós estamos paralelamente tentando fazer uma história, né? Pelo que está escrito nas Escrituras e também por alguma coisa que está escrito na história da humanidade, né? Estamos procurando exatamente onde é que está o caminho das virgens prudentes, né? Desde tempos remotos. Então nós temos que procurar, temos que conhecer, discernir nessas religiões que falam em nome de Jesus, de onde é que elas vieram, né? Porque nós viemos de lá, né? Nossos pais foram enganados, nós também fomos enganados. Quem veio do catolicismo veio enganado pelo catolicismo, quem veio do protestantismo veio enganado pelo protestantismo, né? Porque a igreja não é isso aí. Então a palavra nos dá esse discernimento, né? Quando nós entendemos a palavra na sua genuinidade, né? Genuína, a palavra genuína, né? Que foi pregada e ensinada pelos apóstolos e pelos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então esse é o evangelho genuíno. Que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, se vier alguém pregar outro evangelho que não seja esse que eu preguei, seja anátema. Se for um outro apóstolo, se for eu, se for um anjo do céu, que aparecer aqui pregando outro evangelho, é anátema. Não existe outro evangelho. O evangelho foi aquele pregado pelos apóstolos. Então nós estamos vendo aqui, né, a história aí desses dois evangelhos, né? O evangelho verdadeiro e o evangelho pervertido, né? Porque para o mundo, o evangelho pervertido é o evangelho verdadeiro. Mas para a igreja, não. Para a igreja, o evangelho pervertido, né, não é o evangelho apostólico. Então nós estamos vendo aí o porquê, né? Então nós paramos aqui, por exemplo, né, de coisas que aconteceram no passado. Estamos falando aí do Constantino, né,
que aboliu a perseguição às religiões, né? Falamos também alguma coisa lá do imperador Teodósio, né? Que declarou a Igreja Católica como sendo a religião, né? A religião, como é que se diz? A religião do Império Romano, religião imperial, né? Certo? Porque essa é a teoria daquela época, né? E até hoje, né? O império, para ele ter durabilidade, digamos assim, para ele se impor, ele tem que ter uma religião, tem que ter um sistema econômico e tem que ter um sistema político, né? E esses três sistemas têm que estar unidos para que ele possa governar, né? Então essa foi a intenção do Constantino, né? Nós vimos também que ele, por causa da sua liderança, praticamente ele se tornou o primeiro Papa dessa Igreja Católica, né? Então nós estamos aqui vendo algumas coisas a respeito do período de ano de 325 até o ano 451, quando apareceu Constantino, né? E aí os imperadores romanos continuaram com o seu entendimento e com a sua liderança sobre o que a gente conhece aí de história da história do catolicismo romano, né? Então nessa época surgiram várias coisas, como nós vimos, e surgiram também, né, vários ensinadores, filósofos, né, teólogos, filósofos, dentro do cristianismo, né? Como nós vimos aí, né, o João Crisóstomo, né, o Teodoro, o Eusébio de Cesareia, lá no Oriente, né, certo? Aí o Jerônimo, o Ambrósio, o Agostinho, né, no Ocidente, né? Então, ao que parece, o catolicismo já estava um pouco dividido entre o catolicismo do Oriente e o catolicismo do Ocidente, né? Certo? Nessa mesma época, houve o início das invasões dos chamados bárbaros, né? Os povos teutões, né? Descendentes lá, os ancestrais dos alemães, né? Os vikings, os eslavos, os mongóis, né? Então esse povo começou a andar pelo mundo invadindo, né, as fronteiras das nações, né? E então o Império Romano, que tinha grandes fronteiras, né? Era um império grande, né? Ele precisou civilizar esses bárbaros, né? E aí o que ele fez? Eles usaram a igreja, a doutrina né? Usaram o catolicismo romano, usaram as escrituras, né? Para fazer a conversão desses bárbaros, né? Usaram a Igreja Católica, né? E a sua organização, que estava organizada, né, já tinha bispos, presbíteros esparramados pelo mundo, né? Então, houve uma corrida para que esses bárbaros se tornassem cristãos, né? Aí esses bárbaros, os bárbaros para os romanos era qualquer outro povo que não fosse romano, né? Certo? Então os visigodos, né? Conforme a gente vê na história aí, ó, visigodos, ostrogodos, francos, vândalos, borgonheses, né? Os hunos, né? Além de outros povos, né? Invadiram as fronteiras do Império Romano e se distribuíram pela Europa, pelo norte da África, né? Além de outras regiões, certo? Aí a Igreja Católica partiu para evangelizar, né? Os bárbaros, como dizem eles, né? Vamos evangelizar os bárbaros. E teve um grande sucesso, né? Porque os imperadores, né? O império era, né? Era dominado pelo catolicismo romano, né? Depois que Constantino se tornou, digamos, cristão, né? Segundo eles, né? Então esses bispos, essa organização religiosa do catolicismo romano, se tornou um com o império, né?
o catolicismo é a Igreja Católica e o Império e o Imperador, né? E a consequência disto foi o surgimento de muitas heresias, conforme nós vamos ver, né? E vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós vamos continuar, se Deus quiser.